Eu quero falar hoje com a igreja do Senhor sobre arrependimento. Nosso tema hoje é arrependimento. E eu, meditando sobre esse texto, fui guiado pelo Senhor para partirmos do Salmo 51, que temos aqui a confissão e a declaração de arrependimento do salmista Davi, quando ele comete aquele pecado que é um dos momentos mais trágicos da sua vida, com Betseba, a esposa de um dos seus soldados. Então Davi manda o seu exército para a guerra, fica em casa, não vai para a guerra. Ele olha da sua varanda, enxerga Betseba, mulher de Urias, ele a deseja, manda buscá-la, coabita com ela, ela engravida. Ao saber que ela estava grávida, Davi premeditou um engano. Ele manda uma mensagem para Joabe, dizendo que Urias devia voltar para casa. Joabe manda Urias de volta, comparece perante o rei e diz, dê as ordens, ele diz, vá para casa. Ele vai, mas decide não coabitar com a mulher, porque não achou justo os seus amigos estarem na guerra e ele está em casa com a sua esposa. Ao saber disso, Davi o embriagou e mandou para casa de novo, mas contudo ele ainda não aceitou coabitar com ela. E aí Davi tem uma outra ideia, ele decide assassiná-lo. E Davi escreve uma carta e bota na carta para que Joabe colocasse Urias na frente da peleja, e quando a batalha tivesse travada, Joabe desse ordem ao exército para se recolher e deixasse Urias na frente da batalha para ser morto pelos inimigos. Pegou a carta, dobrou, entregou na mão do próprio Urias e disse, leve essa carta para Joabe. Ele botou no bolso, levou a carta para Joabe. Chegou lá e disse, o rei mandou essa carta para você. Joabe abre a carta, estava lá escrito a sentença do próprio Urias. E assim foi. Urias foi morto ao fio da espada, e Davi casou com a Betseba, agora viúva. Desse relacionamento nasce uma criança que não sobrevive, que morre. Mas desse relacionamento entre Davi e Betseba vai vir Salomão, que vai ser um rei sobre Israel. Davi não só errou quando pecou, quando desejou, quando coabitou, quando premeditou um engano, quando premeditou um homicídio. Davi errou muito mais quando ele pegou o seu pecado e empurrou para debaixo do tapete. Ele pensou que ninguém sabia, que ninguém tinha ficado sabendo, que ninguém viu, botou para debaixo do tapete, e o tempo foi passando, e lá estava Davi, como se nada tivesse acontecendo. Até que Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã vai até Davi e conta uma história para ele. Diz, Davi, tem um homem dentro do teu reino que tinha muitas ovelhas, muito gado. E tem um outro homem no teu reino que só tinha uma ovelhinha só, que ele criava em casa. Quem é do interior conhece uma linguagem que a gente utiliza para borrego enjeitado, que é aquele borrego que a mãe não quer, e aí você cria ele na mamadeira, em casa. Você criava como uma filha. Aí veio um viajante, Davi, e aquele homem rico quis fazer um banquete para o viajante. Em vez de matar uma de suas criações,
fazer um banquete. Ele foi na casa do homem que só tinha uma e matou a cordeirinha dele, fez um banquete. Aí Davi, muito exaltado, bateu na mesa e disse: esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natan molou o dedo e disse: Davi, esse homem é você. Ele disse: você, rei de Israel, tem muitas mulheres, concubinas ao teu dispor. Urias, o teu servo, só tinha uma. Aí os irmãos leem a história, porque aí vem toda a repreensão de Deus sobre a vida de Davi, também a sentença sobre o seu pecado, porque o Senhor disse: olha, a espada não vai se apartar da tua casa. E depois de toda a repreensão de Deus, é que vem o arrependimento. E quando vem o arrependimento a Davi, ele compõe o Salmo 51. E o Salmo 51 é a expressão desse arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar. Arrependimento, irmãos, é importante dizer que arrependimento não nos termos bíblicos, algo produzido pela natureza humana, mas é algo que é produzido pelo próprio Deus no coração do homem. Arrependimento é a graça do Espírito de Deus por meio da qual o pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. Então eu quero pontuar com os irmãos alguns componentes desse arrependimento. Em primeiro lugar, o arrependimento ele começa com a percepção do seu próprio pecado. Vejamos novamente o texto. Como Davi ele consegue ter essa visão da sua própria sujeira. Gente, isso é uma questão muito importante na vida cristã. Tanto que Jesus falou que a gente precisa primeiro tirar a trave do olho antes de querer tirar um algueire do olho do irmão, porque nós somos muito ágeis na forma de vermos o erro do outro, mas temos bastante dificuldade de enxergarmos o nosso próprio erro. Temos bastante dificuldade de enxergarmos as nossas fraquezas, de enxergarmos as nossas deficiências. Temos dificuldade de admitirmos as nossas fraquezas. Isso porque somos impedidos pelo próprio orgulho. E muitas vezes temos uma concepção muito elevada de nós mesmos. Eu tenho encontrado pessoas que já estão no 3º, 4º casamento. E sempre a culpa é do outro. Não, é porque a minha primeira esposa, o meu primeiro esposo era assim, a outra era assim, e a outra era assim, e aí a pessoa, sempre o erro é do outro. Sabe aquela pessoa que não demora em emprego, porque sempre tem gente lá que é invejosa, que ela é sempre a vítima, ela sempre sofre, todo mundo está contra ela. Ela mora de aluguel, já mudou de 40 vezes de casa, mas todo lugar que ela mora, ela tem problema com a vizinhança. Toda empresa tem problema com os colegas, tem problema com a empresa. Já congregou em não sei quantas igrejas, e toda igreja tem problema. Será que já não é a hora de parar, olhar e dizer: acho que alguma coisa de errado não está certo comigo? É hora de fazer uma autoanálise, essa autocrítica, essa percepção de si mesma. Veja como Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E ele vai claramente dizendo no versículo 1: e apaga as minhas transgressões. Ou seja, ele reconhece que tem
Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque, olha irmãos, eu gosto do versículo 3, eu gosto muito. Ele diz, porque eu, diga bem alto a igreja, vamos ler todo mundo junto. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, isso é tremendo. Davi diz assim, olha, eu reconheço o meu erro, eu conheço o meu pecado, eu sei onde eu caí, eu reconheço a minha fraqueza, e eu confesso que o meu pecado está sempre diante de mim, ele está sempre na minha consciência, martelando. Eu tenho consciência dele, eu reconheço. Então essa percepção do próprio pecado, ela é muito importante dentro do processo do arrependimento. É aquele momento assim que os olhos se abrem. Quando Paulo está dando testemunho da sua conversão, escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do verso 14 ao 18, Lucas diz, descrevendo o próprio testemunho de Paulo, ele diz assim, e caindo nós todos por terra, houve uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro de minhas testemunhas, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, levantando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos, e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados. A proposta, o Senhor está dizendo, Paulo, eu estou te levantando para você ser pregador dos gentios, e quando você pregar, os olhos deles vão se abrir. Esse abrir dos olhos, irmãos, para enxergar o seu próprio pecado, para ter aquele olhar para si. É aquilo que Lucas, no capítulo 15, versículo 17, quando ele fala do filho pródigo, ele fala da única queda que é boa, né? Porque toda queda ela é trágica, mas tem uma queda que é boa. É quando o homem cai em si, é quando ele olha para si e ele tem a consciência da sua própria imundície, do seu próprio pecado. É aquele sentimento que Isaías tem no capítulo 6, quando ele olha para Deus e ele vê a santidade de Deus. Em seguida ele olha para si e ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, meus irmãos, essa percepção, esse auto-reconhecimento, esse olhar para si e dizer, eu conheço o meu pecado, eu assumo, eu sou o autor dessa desgraça, fui eu que fiz, eu sou o culpado, eu tenho a minha culpa e eu assumo a minha culpa. Eu já dei testemunho aqui e acho que vou lembrar disso para sempre, porque tem palavras, tem frases que marcam. Estou olhando ali para o Tiago e me lembrando do dia que eu conversei com ele a primeira vez, e eu disse, Tiago, o que fez você se decidir para Jesus? Que ele aceitou Jesus aqui no culto de passagem de ano, de 2023 para 2024, já fez o Nova Vida, já fez o No Caminho do Discipulado, e agora, dia 7, né, irmão Zacarias? Dia 7, ele e a Rafaela estão indo, e junto com outros irmãos da igreja, para o batismo em águas. Graças a Deus por isso. E eu perguntei para ele, e ele disse, pastor, eu comecei a sentir o peso dos meus pecados. Lembra, Tiago? Eu comecei a sentir o peso dos meus pecados. Então, é aí onde começa, irmãos, todo o processo do arrependimento.
é quando a gente começa a ter o reconhecimento dos nossos próprios pecados. Segundo lugar, segundo componente do arrependimento é a tristeza. A tristeza. Veja agora comigo o versículo 8. Como Davi está desesperado, ele diz: faz-me ouvir júbilo de alegria. Ele está dizendo: eu quero me alegrar de novo, eu não aguento mais essa tristeza. Para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele está se sentindo moído por causa do seu pecado. Versículo seguinte, versículo 9, ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí no versículo 12 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação, da tua salvação. Se eu quero sentir alegria de novo, eu não aguento mais essa tristeza, esse peso, essa angústia. Irmãos, o processo do arrependimento, ele passa por esse estágio da tristeza, que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, versículo 8 ao 10, ele fala de uma tristeza que é segundo Deus. Você sabia, irmãos, que Deus também promove tristeza? Que o Espírito Santo também promove tristeza? Ah, não, pastor, eu pensei que o Espírito Santo só promovia alegria. Não, Paulo vai dizer que o Espírito Santo também produz tristeza. Em que sentido? Quando ele está produzindo arrependimento. Veja o versículo 8 do capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios. Porquanto, ainda que vos contristeis com minha carta, não me arrependo, embora já me arrependi em algum momento, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo. Versículo 9 ele diz: agora eu me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10, porque a tristeza segundo Deus, eu quero que a igreja leia comigo, porque a tristeza segundo Deus opera, diga comigo, arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém vai chegar no céu e dizer assim: me arrependi, eu devia ter ficado no forró lá na terra. Vai não, duvido. Meu irmão, quando ele chegar no céu, ele vai olhar e vai dizer assim: valeu a pena. Então Paulo está dizendo: olha, é bom vocês sentirem tristeza agora por causa das palavras que eu disse, porque Paulo tinha escrito uma carta dura de correção para a igreja de Corinto, e os irmãos ficaram tristes. Paulo disse: eu fiquei preocupado no primeiro momento, depois eu entendi que eu não tinha que ficar preocupado, porque é melhor vocês ficarem tristes agora e se arrependerem e ir para o céu, do que vocês ficarem tudo alegre, não se arrependerem e irem para o inferno. Aí ele está falando de uma tristeza que é segundo Deus, é uma tristeza que é o Espírito de Deus que opera para o arrependimento e para a salvação. É uma tristeza segundo Deus. Como é que é isso? É quando você pratica alguma coisa, quando você comete algum pecado, quando você pensa alguma coisa, quando você olha alguma coisa, quando você fala alguma coisa, quando você age de alguma maneira, que o Espírito Santo vem no seu coração e diz assim, e começa a te repreender, e diz assim: você não deveria ter dito isso, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter olhado isso, você não deveria ter falado dessa maneira. E você começa a sentir uma tristeza no seu coração, que é segundo Deus. É uma tristeza boa. O salmista disse no Salmo 38, versículo 18, que ele sentia tristeza por causa do seu pecado. Então esse é um processo natural, ou digamos, é um processo espiritual para o arrependimento. O arrependimento passa por essa tristeza. Ambrósio chamava essa tristeza de amargura da alma. A palavra hebraica que se traduz por ficar triste significa ter a alma
por assim dizer, crucificada. É um sentimento de tristeza, de aperto, de angústia na alma, por causa do próprio pecado. Essa tristeza pelo pecado, ela não é superficial, é uma agonia santa. Nas Escrituras, ela é chamada de quebrantamento de coração. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, contrito, não desprezará a Deus. É o verso 17 da leitura que nós fizemos. É um rasgamento de coração. Você lembra lá de Joel 2,13? Quando o Senhor diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É rasgar a alma, é rasgar o coração. Em Esdras 9:3, em um ato de arrependimento, eles chegaram a arrancar os cabelos. Tudo isso, irmãos, são expressões. Cingir-se com sacos, com panos de saco, Isaías 22:12, são formas de expressar a tristeza e a angústia pelo seu próprio pecado. Mas eu quero fazer algumas observações a respeito dessa tristeza, que ela é segundo Deus. Em primeiro lugar, essa tristeza, essa tristeza segundo Deus, ela é uma tristeza do interior. A verdadeira tristeza espiritual é interior. Não é rasgar as vestes. Não é ficar com a cara de triste. Não é cena, não é teatro. Jesus reclama dos fariseus porque eles faziam um semblante desfigurado. Então não é um semblante desfigurado, mostrar um rosto melancólico, mas a tristeza, essa tristeza manifestada pelos fariseus, ela não vai além disso. É como um orvalho que emudece a folha, mas não rega as raízes. A tristeza segundo Deus, ela avança mais além. É como uma veia que sangra internamente. O coração sangra por causa do pecado. Glória a Deus. Amém, irmãos? O homem ímpio, ele pode sentir-se atribulado por pecados escandalosos. Olhe para mim, escute essa frase. O homem ímpio, ele pode se sentir atribulado por pecados escandalosos. Por quê? Porque ele está preocupado com as consequências, com o que vão dizer, com o que vão pensar. Mas o verdadeiro convertido, o homem espiritual, ele lamenta e ele se entristece pelos pecados do seu coração. Ninguém sabe, a igreja não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe, mas ele se angustia pelo que ele pensa, pelo que ele deixou de fazer, pelo que ele fez. São pecados que estão lá no coração, mas o homem espiritual, ele está inconformado com o seu próprio pecado. Quem entendeu até aqui, diga amém. A tristeza espiritual, ela é sincera, ela não pode ser fingida, é algo do coração. A tristeza espiritual, ela é repleta de confiança. É interessante notar isso, porque ao passo que você sente aquela tristeza, obrigado. Ao passo que você sente aquela tristeza, ao mesmo tempo você tem a certeza da redenção e do perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Então ela é uma tristeza acompanhada de esperança e de confiança. A tristeza espiritual também promove o desejo de reparação. Você lembra de Zaqueu? Ele disse: olha, eu vou devolver 4 vezes mais. Aquele desejo de reparar os danos causados na vida de alguém. A tristeza espiritual, irmãos, ela é um estado permanente. Ela é uma ação do Espírito de forma permanente no coração humano.
constantemente o Espírito Santo vai estar ali, produzindo aquela inquietação, aquela inconformação. Em terceiro lugar, terceiro componente do arrependimento, é a confissão de pecados. Nós falamos sobre reconhecer o seu próprio pecado. Nós falamos sobre se entristecer pelo pecado. Agora, a confissão de pecados. Então, qual é o processo do arrependimento? Primeiro, começa com o auto-reconhecimento. Olhar e dizer assim, eu reconheço. Segundo, o segundo componente do arrependimento é você sentir tristeza por causa do seu pecado. Terceiro componente é confessar esse pecado. Agora eu quero ver com vocês novamente o versículo 3. Veja bem, diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o versículo 4, irmão, ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justo quando falares e puro quando julgares. Eu acho muito linda essa expressão de Davi, porque esse aqui é um dos sinais do arrependimento. A pessoa verdadeiramente arrependida, ela está disposta a arcar com as consequências. Olha para mim, irmãos, é muito sério. Você lembra do pródigo, quando ele disse, olha, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Aí ele diz assim, olha, eu já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Ele assume as consequências. Ele diz, mas eu estou disposto, me receba pelo menos como empregado. Ele não impôs consequência nenhuma, ele não impôs nada, ele não reivindicou nada, ele só queria ser absolvido. Olha o que Davi diz, Davi está dizendo o seguinte, olha, eu pequei contra ti somente pequei. Ele está dizendo assim, olha, Deus, se o Senhor me julgar, em outras palavras ele está dizendo, se o Senhor me condenar, o Senhor está fazendo a coisa certa, porque eu errei. Se o Senhor me punir, o Senhor está fazendo a coisa certa, está fazendo o que é justo, só que eu estou apelando para a misericórdia, para que seja justo quando julgares e puro quando falares. Em outras palavras, ele está dizendo, qualquer coisa que o Senhor disser, o tamanho da cajadada que vier, eu aguento. Eu só quero é ser absolvido. Irmão, sabe aquele irmão que às vezes ele comete ele dá uma deslizada, aí ele quer o perdão, mas ele não, sabe, ele está ali preocupado ainda com as consequências, se realmente precisa de um processo disciplinar, como é que vai ser, sabe, ele está avaliando, calculando, não, eu não estou preparado para isso, não tem como resolver, sabe, não tem como ir por um outro caminho. Você está entendendo, irmão? Ele está arrependido, não, pastor, eu estou arrependido, mas é porque, sabe, esse caminho é muito doloroso. Irmão, o verdadeiro arrependimento, quando quando vem essa tristeza segundo Deus, quando vem esse arrependimento profundo, a confissão, meu irmão, não quero nada, eu quero é o perdão. Se é o perdão da esposa, eu quero é o perdão da esposa, eu vou buscar o perdão da igreja, eu quero o perdão da igreja, de Deus, eu quero me sentir restaurado. Então esse sentimento, irmãos, de arrependimento, ele vem acompanhado da confissão. E essa confissão ela tem que ser espontânea. Não é sob pressão, é espontânea. A confissão, ela tem que ocorrer com contrição, coração quebrantado. A confissão tem que ser sincera. A confissão verdadeira, o crente especifica o pecado. Não, meu pecado
esse aqui. Ele disse: olha, eu conheço o meu pecado, e ele está sempre diante de mim. Eu conheço o meu pecado, eu sei exatamente o que é. Uma pessoa verdadeiramente arrependida confessa o pecado em sua fonte. Diz: olha, eu sei onde foi que começou. Eu sei exatamente, o pecado foi exatamente esse. Então, recapitulando aqui com os irmãos, primeiro componente do arrependimento: o reconhecimento do próprio pecado. Segundo componente do arrependimento: a tristeza pelo pecado. Terceiro componente do arrependimento: a confissão do pecado. Quem está arrependido, reconhece. Quem está arrependido, se entristece por causa do pecado. E quem está arrependido, confessa o seu pecado. Quarto lugar, o quarto componente é a vergonha pelo pecado. Vamos ver o versículo 9? Volte aí os olhos para o 9. Ele diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Davi está envergonhado. Davi está com vergonha, não é das pessoas. Davi está com vergonha de Deus. Ele está envergonhado. Ele está como Adão, tentando se cobrir de algum jeito. A vergonha é tão grande que em outro sábado ele chega a dizer assim: para onde eu me irei da tua presença, Senhor? Porque se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, aí o Senhor está lá também olhando para mim e dizendo: Davi, tu pecou, Davi. Aí diz: se eu fizer a minha cama no inferno, quando eu cuido que não, tua mão também está lá. Diz: para onde eu me irei da tua presença? Davi está perturbado, irmão Valdir, porque para onde ele vai, a consciência dele está lá, e o Espírito Santo está dizendo: ajeita, Davi, te ajeita, Davi, te ajeita, Davi, te arrepende. Davi está envergonhado do seu pecado, ele está com vergonha de Deus. Então, meus irmãos, esse é o quarto componente do arrependimento: a vergonha. A vergonha pelo seu próprio pecado. Ezequiel capítulo 43, versículo 10, Ezequiel diz assim: para que se envergonhe das suas iniquidades. Meus irmãos, Esdras capítulo 9, versículo 6 diz assim: estou confuso e envergonhado para me levantar diante da tua face. Então o pecado, ele produz esse estado de vergonha. E para a gente encerrar, a banda pode vir para cá. Para a gente encerrar com o quinto e penúltimo componente do arrependimento: é o ódio pelo seu próprio pecado. Então eu quero recapitular com os irmãos. Primeiro componente do arrependimento é o reconhecimento do próprio pecado. É reconhecer o seu erro. O segundo componente é a tristeza pelo seu próprio pecado. O terceiro componente é a confissão de pecado. O quarto componente é a vergonha. É você ter vergonha. Como o profeta disse: eu me arrependi, me envergonhei, bati na minha coxa. Eu jurei para mim mesmo que eu não ia mais fazer isso. Em quinto lugar, é o ódio pelo pecado. Irmãos, o arrependimento, ele gera uma indignação contra o pecado. Ele gera uma espécie de nojo, de repúdio, de aversão ao pecado. Veja comigo novamente, agora nós vamos voltar um pouquinho e vamos ler de novo o versículo 1, os versículos iniciais do Salmo 51.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha como ele está com nojo. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justo quando julgares e reto quando falares. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você consegue perceber esse sentimento de nojo? Davi está se sentindo sujo. Ele disse: eu quero que o Senhor me lave. Eu estou com nojo da minha sujeira. Esse sentimento, irmãos, de ódio pelo pecado, que é também descrito por Ezequiel 36, 31, ele diz: tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Eu queria que você anotasse no seu coração isso aqui: não amamos a Cristo enquanto não odiarmos o pecado. Você pode dizer comigo? Diga comigo: ninguém, diga bem bonito, ninguém ama a Cristo enquanto não for capaz de odiar o seu próprio pecado. Nunca anelamos o céu enquanto não detestarmos o pecado. O arrependimento correto começa com o amor a Deus e termina com ódio ao pecado. Amém, queridos? Agora sim, nós vamos terminar. Eu estou pulando aqui muitas coisas, porque eu fiz um esboço de 7 páginas. E eu estou pulando algumas coisas. Às vezes na hora de pular eu fico aqui, o HD travando, porque eu estou ainda escolhendo aqui algumas partes que eu não posso pular, sabe? Mas eu quero fechar com o último componente. Eu quero recapitular com vocês, para vocês não esquecerem. Qual é o primeiro componente? Reconhecimento do próprio pecado. Segundo componente, a tristeza pelo pecado. Terceiro componente, confissão do pecado. Quarto componente, a vergonha pelo pecado. O quinto componente, o ódio, o nojo do pecado. Criei nojo disso aqui. Quero mais nem ver na minha frente. Isso aqui me traz mais lembranças. Porque não adianta nada, irmão, arrepender, confessar e ficar flertando. Flertando com o pecado. Esse arrependimento ainda não foi verdadeiro. Arrependimento verdadeiro, ele gera nojo, ódio do pecado. E em sexto e último lugar, sexto componente, é a conversão do pecado. O que é a conversão? É a mudança de direção. Eu queria que vocês olhassem novamente o texto comigo. Agora nós vamos para o versículo 13. Eu quero observar 3 coisas aqui para a gente encerrar. 3 coisinhas aqui. Olha o que o salmista Davi está dizendo. Vamos ler o 12 primeiro, e depois a gente faz mais sentido o 13. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aí ele diz assim, depois que isso acontecer, ele diz assim: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se... Vamos parafrasear, o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: Deus, eu sei que eu vacilei, eu errei, eu aprontei, mas eu estou querendo restauração. Se o Senhor tiver misericórdia de mim e me restaurar e me devolver a alegria de ser crente, a alegria da salvação, eu sentir o Espírito Santo em mim de novo, eu vou usar a minha situação, o meu testemunho, eu vou usar a minha experiência para pregar
para os pecadores. E eu tenho certeza que eles vão se arrepender, vão se converter. Você está entendendo? Como Davi está se propondo agora diante de Deus a viver uma situação completamente diferente. Ele disse: eu quero usar a minha mazela para ajudar outras pessoas. Eu quero ajudar. Eu quero avisar para o mais jovem, dizer: meu filho, não vá por esse caminho não, porque esse caminho aqui você vai dar com os burros na água. Não traia sua esposa. Olha, meu filho, Davi está... Para mim que eu estou vendo Davi conversando com Deus e dizendo: Deus, se Davi fosse nordestino, ele ia dizer assim: Deus, se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor me tirar dessa, Deus, nunca mais eu vou atrás de um rabo de saia, me ajude. Aí ele está dizendo: Deus, eu vou avisar para os jovens, vou avisar para os mais jovens, para eles terem cuidado, para não seguir as piricrentes, Você está entendendo? Eu vou ajudar, e os pecadores vão se converter. Vejamos o versículo seguinte, ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Olha o versículo seguinte, ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Davi está dizendo: Senhor, eu me restaure, que o Senhor vai ver o que é um crente de verdade. Me restaure, que o Senhor vai ver como eu vou te adorar diferente. Os irmãos estão entendendo? Que Davi está construindo um caminho diferente. Ele não está querendo só resolver o problema, não. Ele está querendo mudança, transformação, uma vida diferente. É isso que o arrependimento produz. O arrependimento produz transformação. O arrependimento produz uma mudança de direção. O arrependimento produz uma conversão. Ele vai produzir uma pessoa diferente. Fique de pé, queridos, para nós terminar orando a Deus. Aí Davi termina dizendo assim: Senhor, se o Senhor gostasse de sacrifício, eu ia oferecer um bocado para o Senhor, mas o Senhor não se agrada de sacrifício. Se o Senhor se agradasse de holocausto, eu ia fazer vários holocaustos para o Senhor, mas o Senhor não se agrada disso. Ele disse: mas eu sei o que é que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de um coração quebrantado. Porque a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Diga comigo, levantando a sua mão. Diga: um coração quebrantado e contrito. Diga mais bonito, diga: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Saúde a pessoa que está perto de você e diga assim: esse é o caminho do arrependimento.